Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Patrícia. Hoje estou aqui com mais um vídeo de resenha e o escolhido da vez é esse livraço, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu tenho essa edição aqui da Biblioteca Azul, que é a edição sem censura. Eu acho que aqui no Brasil a outra que é sem censura, eu acho que é a da Dark Side, mas eu não tenho certeza. E essa daqui também é uma edição anotada. Então ela tem vários comentários. Então aqui, por exemplo, tem texto e aqui tem anotações sobre as partes ali do texto. Eu não li as anotações. Eu resolvi fazer uma leitura do livro, né, da história como um todo, e no futuro, quando eu for fazer uma releitura, eu volto e leio as partes aqui, né, as anotações, porque eu queria ter essa experiência sem estar parando para ler as anotações. Eu li algumas só, quando era alguma coisa muito específica mencionada, e aí tinha uma explicação, como se fosse uma nota de rodapé mesmo, né? Mas eu percebi logo no início, quando eu comecei a ler, que eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ficar lendo o livro e lendo as anotações, ia perder um pouco da experiência da leitura. Meu marido até que falou comigo, falou, por que você não lê o livro primeiro, depois você volta e lê com as anotações? Eu falei assim, uma boa ideia, vou fazer isso. E, bom, é isso. Tem uma introdução aqui também muito boa, tá? Na verdade tem duas introduções, né? Tem uma introdução geral e tem uma introdução aqui textual. Então aqui na introdução fala que essa é a edição, né, sem censura, explica o que ocorreu, que, para quem não sabe, o Oscar Wilde escreveu em tese, né, o que está escrito aqui, nessa edição, só que quando ela foi ser publicada, eles censuraram várias partes e foi publicada uma outra versão, que é a versão que tem na maioria das edições por aí. E a edição censurada é a que tem 20 capítulos, porque a original, né, que chamamos de original porque estudiosos até acreditam que, na verdade, essa edição aqui também foi censurada pelo próprio Oscar Wilde, então talvez, né, teria uma versão anterior, mas enfim. A edição que não é censurada, ela tem 13 capítulos, então é o que temos aqui. E o que eu achei desse livro? Como eu disse, é um livraço, é sensacional. Eu acho que eu não sei nem por onde começar, assim, a falar do livro em si, né, da história. Ele tem uma história muito rápida. Eu levei, acho que uns 15 dias para ler, até que demorei, assim, entre muitas aspas, um pouquinho. Eu li logo depois de ter lido O Apanhador no Campo de Centeio. Mas foi o único livro que eu li em setembro. Bom, então o livro tem uma história muito rápida. Para quem não sabe sobre o que é, uma sinopse muito rapidinha. A gente tem esse pintor chamado Basil e ele faz esse retrato desse jovem chamado Dorian Gray, que é um jovem belíssimo, tá? E o retrato fica muito bonito e o Basil cria essa relação, vamos assim dizer, com esse retrato. Ele resolve não vender o retrato, enfim. Além do Basil, a gente tem um outro personagem muito importante aqui, que é o Lord Henry, que é um amigo do pintor. E eu gostei bastante da forma como esse livro tem uma espécie de paralelo, eu poderia dizer, ou uma metáfora, não sei dizer, eu acho que é um paralelo, que o Oscar Wilde faz entre a vida do Dorian Gray e a vida de tantos homossexuais da era vitoriana, inclusive o próprio Oscar Wilde. Por que eu digo isso? Porque esse livro, ele tem ele faz essa comparação da vida de crime do Dorian Gray com a homossexualidade, porque na era vitoriana ser homossexual era crime.
O Oscar Wilde, inclusive, ele foi, por causa do Retrato de Dorian Gray, ele foi preso. Houve um julgamento e vários trechos do livro, desse livro, foram usados como forma ali de acusação perante o juiz. E o Oscar Wilde ficou preso por um tempo. Eu gostei bastante da forma como ele escreveu aqui, como ele fez essa comparação aqui nesse livro. E eu volto ao tópico que eu falo aqui várias vezes, que pra mim é genial, né? Que aqui nesse caso é você conseguir falar sobre um tema de uma forma completamente diferente. Eu tenho um pouco de aversão a livros em que as pessoas querem falar sobre um tema e esse tema é muito na cara e o livro inteiro gira ao redor daquilo e você fica lendo o livro falando assim, tá, mas cadê a história? Eu já entendi o que você quer defender ou o que você quer criticar aqui, cadê a história? Cadê... Sabe, eu sinto muita falta da sutileza na hora de trazer determinados temas. Bom, e isso é uma coisa que me incomoda não só na literatura, mas também nos filmes e nas séries né? Bom, eu entendo que quando Oscar Wilde escreveu esse livro, ele não poderia escrever um livro que fosse explicitamente, que o personagem, o Dorian Gray ou o Basil fossem explicitamente gays, né? Então ele precisou criar uma forma de escrever isso. Ok, entendo, mas eu acho que eu sinto falta dos autores hoje conseguirem falar sobre temas de uma forma mais sutil. O livro, ele capta a sua atenção rápido, ele captou a minha atenção muito rápido. E o personagem do Lord Henry acabou se tornando meu personagem favorito do livro. Irei explicar, né? Ele é um tanto quanto conservador, o Lord Henry, tá? Mas quem não era na era vitoriana, não é mesmo? E é um personagem que é feito pra você não gostar mesmo. É um personagem que é feito ali pra você ver como eram os conservadores da época, né? Como as coisas eram, o que as pessoas pensavam, né? Eu acho que o Lord Henry, ele tem, assim... ele tem muitos comentários ali no livro que eu gosto, que eu acho que são até interessantes. Só que ele realmente, assim, parece detestar as mulheres. Cara, é uma coisa, assim, que em vários momentos você fala assim, gente, não é possível que esse cara realmente goste de mulher. Porque ele, né, tem muitas coisas que parece que ele detesta as mulheres. Bom, mas essa valorização do belo, do jovem, que também é um tópico, né, muito importante do livro, porque a gente está falando, né, de um retrato feito de um jovem muito bonito, e que eu não vou dar spoiler, não vou dizer o que acontece, né, mas o livro traz essa valorização do belo, do jovem, e isso chamou muito minha atenção, né, me pegou muito, e eu acho que principalmente por eu ser uma mulher, né, e ser uma mulher na sociedade, nesse tópico, né, nesse ponto, é muito complicado, porque a sociedade espera que a mulher seja sempre bela e jovem, né, que você vai ser jovem eternamente, vide a quantidade de procedimentos estéticos que existem por aí. E esse é um ponto que incomoda o Dorian, né, dele estar se deteriorando. Enfim, não vou entrar aqui muito a fundo, mas eu me identifiquei um pouco com o Dorian nesse quesito. Voltando aqui a falar da escrita do livro, né, o Oscar Wilde tem uma escrita um tanto quanto poética. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu não curto muito isso, mas o meu incômodo é maior, na verdade, com livros contemporâneos. Não gosto muito. Mas, em clássicos, eu acho ok.
Eu gosto, inclusive. Então, eu gosto de livros do século XIX, por exemplo, Jane Austen, livros das irmãs Brontë. E mesmo sendo poéticos, eu gosto. Então, até porque é uma coisa que faz sentido dentro da história, no período da literatura, no período da história. Né? Então, assim, como esperar que um livro não seja poético, um livro do século XVIII, do século XIX, né? Enfim, então não me incomodou. Mas tem um capítulo aqui do livro, que é o capítulo 9, que pra mim foi insuportável de ler. Nossa, ele é extremamente referencial. Então, é um capítulo em que o Oscar Wilde resolveu que ele iria descrever todos os interesses do Dorian Gray. E aí você tem ele descrevendo os interesses do Dorian em religião, misticismo, música, perfume, joia e um monte de coisa. E enquanto eu tava lendo, eu queria, tipo assim, morrer. Falando, meu Deus, que capítulo chato. Mas também é compreensível porque eu acho que... não eu acho, na verdade, né? Os estudiosos, né, também dizem, e você consegue entender isso lendo o livro, que a intenção do autor era realmente mostrar mais da personalidade do Dorian Gray. Então, mostrar que ele era uma pessoa muito volúvel e que ele encontrava um interesse e ele se dedicava a esse interesse de forma obsessiva até chegar ali a um determinado ponto. Então ele tinha um rigor ali, quase que um método científico de saber exatamente, né, tudo certinho daquele... Enfim. E depois ele cansava e aí ele pulava para a próxima atividade, desenvolvia outro interesse, né, obsessivo e tal. E então esse capítulo para mim foi terrível, mas eu gosto muito de como o livro acaba. Apesar de eu ter achado que ali do capítulo 11 pra frente, né, são 13 capítulos, então do 11 pra frente eu acho que acaba acontecendo tudo muito rápido. Mas ao mesmo tempo eu não sei de onde vem essa coisa assim em mim, de querer que algumas coisas se arrastem um pouco mais. Nos livros recentes aí eu tenho tido essa sensação. Que não sei, né? Pode ser só a questão do ritmo mesmo, dele querer colocar uma coisa meio, né? Meio mais thriller ali. Mas eu não sei direito. Alguns livros que eu li recentemente, eu fiquei com um pouco com essa sensação de finais apressados. Acho que eu comentei isso em algum vídeo aqui. Mas eu gostei muito do livro, né? Apesar disso tudo. Apesar disso, eu gostei muito. E o final é sensacional. A história é sensacional, sabe? E faz todo sentido ser um clássico, né? E, bom, se você não leu Dorian Gray, eu super indico que você leia, tá? É maravilhoso, você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse livro. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.